Olá, dando continuidade à nossa leitura e estudo da obra de André Luiz, a quarta obra da série Obreiros da Vida Eterna, vamos adentrar agora ao segundo capítulo, que se denomina No Santuário da Bênção. Esse capítulo, pela extensão dele, nós vamos dividi-lo em dois vídeos, em duas partes. Na primeira parte, vamos ver as instruções nesse santuário a respeito da palavra, de ela ser condizente com as ações benéficas do plano maior superior. E a segunda parte, no próximo vídeo, vai tratar dos processos de obsessão que aflige toda a humanidade. Assim, vamos dando início a esta narrativa de André Luiz no Santuário da Bênção. Na véspera da partida, a assistência socorrista, o assistente Jerônimo, que é o líder dessa equipe que André Luiz participa, conduziu-nos ao Santuário da Bênção, situado na zona dedicada aos serviços de auxílio, onde, segundo nos esclareceu, receberíamos a palavra de mentores iluminados, habitantes de regiões mais puras e mais felizes que a nossa aqui, de nosso lar. O orientador não desejava partir sem uma oração no santuário, o que fazia habitualmente antes de entregar-se aos trabalhos de assistência sob sua direta responsabilidade. À tardinha, pois, em virtude do programa delineado, encontrávamos-nos todos em vastíssimo salão, singularmente disposto, onde grandes aparelhos elétricos se destacavam ao fundo, atraindo-nos a atenção. A reduzida assembleia era seleta e distinta. A administração deste santuário não recebia mais de 20 expedicionários de cada vez. Em razão do preceito, apenas 3 grupos de socorristas, prestes a partirem a caminho das regiões inferiores, aproveitavam a oportunidade. O conjunto de 12, presidido pela nossa irmã de porte venerável, de nome Semprônia, que se consagraria ao amparo dos asilos das crianças desprotegidas. O grupo, que era chefiado por Nicanor, um assistente muito culto e digno, que se dedicaria por algum tempo à colaboração nas tarefas de assistência aos loucos de antigo hospício, e nós outros companheiros encarregados de auxiliar alguns amigos em processo de desencarnação. Perfazíamos o total de 20 entidades. O instrutor Cornélio, diretor ali da instituição deste santuário, atendido por um assessor, palestrava conosco, demonstrando-nos simplicidade e fidalguia, magnanimidade e entendimento. Logo de início em nossa administração, explicava-nos, procuramos estabelecer o aproveitamento máximo de tempo com o mínimo de oportunidade. Para concretizar a providência, desde muito, não recebemos aqui indiscriminadamente os grupos socorristas. Reunimos os conjuntos de serviço de acordo com as situações a que se destinam. Em dia de recepção aos que vão prestar serviço na crosta, não atendemos a colaboradores incumbidos de operar exclusivamente nas zonas de desencarnados, como sejam as estações purgatoriais, e as que classificam como francamente tenebrosas. Há que ordenar as palavras e selecioná-las, criando-se campo favorável aos nossos propósitos de serviço. Note aqui que talvez uma ideia que a grande maioria das pessoas fazem, né? Ao desencarnar, vamos viver ao léu no plano espiritual. E aqui a gente vê que tudo tem uma bela, principalmente, evidentemente, nas zonas de espíritos mais elevados, muita organização, muito planejamento, tudo concatenado para que as coisas ocorram da melhor forma possível e na rapidez que é necessária, ok?
Continuando, ele diz: a conversação cria o ambiente e coopera em definitivo para o êxito ou para a negação. Além disso, como esta casa é consagrada ao auxílio sublime de nossos governantes que habitam planos mais altos, não seria justo distrair a atenção e sim consolidar bases espirituais com todas as energias ao nosso alcance, em que possam aqueles governantes lançarem os recursos que buscamos. Compreendendo a extensão das tarefas por fazer e o respeito que devemos àqueles que nos ajudam, somos de parecer que precisamos sanar os velhos desequilíbrios das intromissões verbais desnecessárias e muitas vezes perturbadoras e dissolventes. A palavra nem sempre é criativa, nem sempre ajuda. Muitas das vezes, quando em desequilíbrio, ela perturba. Enquanto lhe ouvimos as ponderações encantados, imprimiu ligeiro intervalo às sentenças esclarecedoras e continuou. Aliás, o profeta anunciou há muitos séculos que a palavra dita a seu tempo é maçã, maçã de ouro e cesto de prata. Se estamos, portanto, verdadeiramente interessados na elevação, constitui-nos inalienável dever o conhecimento exato do valor-tempo, estimando-lhe a preciosidade e definindo cada coisa e situação em lugar próprio, para que o verbo potência divina seja em nossas ações o colaborador do Pai. Sorrimos satisfeitos, nada mais razoável e construtivo, opinou Semprônia, a destacada orientadora que dirigiria pela primeira vez a expedição de socorro aos orfãozinhos encarnados. O dirigente do santuário, reconhecendo talvez que nos sentíamos necessitados de esclarecimento quanto ao uso da palavra, ele prosseguiu a nos instruir. Vejam que é lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da terra o poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens. Não mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informes fidedignos das autoridades que nos regem, a metade do tempo é despendida inutilmente através de conversações ociosas e inoportunas. Isso referindo-se somente às mais respeitáveis. Não se precatam nossos irmãos em humanidade de que o Verbo está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental, a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Essas formas naturalmente vivem, proliferam e, considerando-se a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas, semelhantes criações temporárias não se destinam senão a serviços destruidores através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis. Nota-se claramente o interesse que suas definições despertavam nos ouvintes, diz André. Em seguida, uma pausa mais longa, tornou cuidadoso. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza, dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados. É uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre os objetivos velada de quem lhe assume a direção intencional. Encarregados de assumir a chefia desta casa, trouxemos instruções dos nossos maiores para suprimir todos os comentários tendentes à criação de elementos adversos aos júbilos da bênção divina. É por isso que, graças ao amor providencial de Jesus, temos conseguido a manutenção de um instituto neste santuário em que os nossos mentores de mais alto se fazem sentir. A ausência de qualquer palavra menos digna e a presença contínua de fatores verbais edificantes facilitam a elaboração de forças sutis, nas quais os orientadores divinos encontram acessórios para se adaptarem, de algum modo, às nossas necessidades da edificação comum.
Ele fez um gesto do narrador que se recorda de minudências importantes e nos informou. Encetando nosso trabalho modesto, experimentamos reações apreciáveis. Procurava-se então o santuário sem qualquer preparação íntima. Nossos amigos prosseguiam repetindo o cenário da crosta em que os devotos procuram os templos como os negociantes buscam os mercados. Devemos administrar dons espirituais como quem dirige um armazém de vantagens fáceis ao personalismo inferior. Desde o primeiro dia, porém, amparados na delegação de competência que nos foi concedida, golpeamos fundo o velho hábito. Durante alguns dias gastamos tempo ensinando a reverência devida ao Senhor, a necessidade da limpeza interna do pensamento e a abolição do feio costume de tentar o suborno da divindade com falaciosas promessas. E quando sentimos conscienciosamente que as lições estavam findas, iniciamos a aplicação de medidas retificadoras. Registros vibratórios foram instalados, assinalando a natureza das palavras em movimento. Desde aí ficou muito fácil identificar os infratores e barrar-lhes a entrada na câmara de iluminação, onde todos nós realizamos nossas preces. Observando talvez que alguns de nós faziam certas considerações mentais, observou sorridente. Cremos desnecessária qualquer alusão ao imperativo dos pensamentos limpos, igualmente. Quem busca uma casa especializada em abençoar não pode hospedar ideias de ódios ou maldição. Compreendemos prontamente a finalidade do ensino indireto e delicado e calamo-nos, prevenidos contra a necessidade de resguardar a mente contra as velhas sugestões do mal. Desejando facilitar-nos a expansão de alegria e cordialidade, Cornélio olhou fixamente um grande relógio que apresentava simbolicamente no mostrador a caprichosa forma de um olho humano de grandes proporções em que 2 raios luminosos indicavam as horas e os minutos, e nos falou em tom fraternal. Teremos hoje, conforme notificação recebida há vários dias, a visita de um mensageiro de alta expressão hierárquica. Contudo, antes desse acontecimento excepcional, dispomos ainda de algum tempo, considerando o preço de amor que devemos aos que nos orientam do plano superior. Não convém emitir a nossa invocação de bênçãos, nem antes nem depois do horário estabelecido. Estejam, pois, à vontade os cooperadores. E fixando o olhar nos 3 encarregados de serviço, acrescentou após as reticências: enquanto me entendo particularmente com os chefes das missões, temos quase 1 hora para a troca de ideias construtivas. Cornélio passou a dirigir-se de modo confidencial aos nossos orientadores e, fracionados em grupinhos diversos, entabulamos conversações amigas. Atendendo-me os desejos, Padre Hipólito, qual o chamávamos na intimidade, apresentou-me o assistente Barcelos, da turma de servidores que se destinava à assistência aos loucos. Fora ele dedicado professor no círculo carnal e interessava-se carinhosamente pela psiquiatria agora sob novo prisma. Acolheu-me com fidalgo tratamento e após as primeiras saudações perguntou bondoso: é a primeira vez que integra uma expedição socorrista? Sim, diz André, é a primeira vez. Eu tenho acompanhado diversas missões de auxílio na costa, mas na condição de estudante, com reduzidas possibilidades de cooperação. Agora, porém, o assistente Jerônimo aceitou meu concurso e sigo alegremente. Endereçou-me cativante olhar, no qual transpareciam satisfação e surpresa, e observou: o trabalho beneficia sempre. Interessado em seus informes e esclarecimentos, tornei humilde. Seguindo expedições de socorro como aprendiz, eu tive o ensejo de visitar por mais de uma vez
dois antigos e grandes sanatórios de alienados de nosso país, e vi de perto a extensão dos serviços reservados aos servos de boa vontade nessas casas de purificação e dor. As atividades de enfermagem aí são, a meu ver, das mais meritórias. Inegavelmente, concordou ele, prezando minha atenção. A loucura é um campo doloroso de redenção humana. Eu tenho motivos particulares para consagrar-me a este setor da medicina espiritual e asseguro-lhe que dificilmente encontraríamos noutra parte tantos dramas angustiosos e problemas tão complexos. E tem colhido muitos frutos novos decorrentes do seu esforço? Perguntei curioso. Sim, eu venho arquivando confortadoras lições nesse sentido, concluído que, com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. Estamos longe de contar com um número suficiente de servidores treinados para socorrer eficazmente os encarcerados na cadeia das obsessões terríveis e amargurosas. É tão grande a quantidade de doentes nesse particular que não sobra outro recurso além da resignação. Continuamos desse modo a atender superficialmente, esperando acima de tudo a providência divina. Nos casos de perseguição sistemática de entidades vingativas e cruéis do plano inacessível, as percepções do homem vulgar temos invariavelmente uma tragédia iniciada no presente com a imprevidência dos interessados ou que vem do pretérito próximo ou remorso através de pesados compromissos. Se os psiquiatras modernos penetrassem o segredo de semelhantes fatos, iniciariam a aplicação de nova terapêutica à base dos sentimentos cristãos, antes de qualquer recurso de hormonioterapia ou à eletricidade. Recordei os serviços de assistência a obsidiados que acompanhara atentamente e aduzi. Examinei alguns casos torturantes de obsessão e possessão que me impressionaram, sobremaneira, pela qual completa ligação mental entre os verdugos e as vítimas. E aqui, diante dessa referência que faz André Luiz na questão da obsessão e possessão entre os verdugos e vítimas, né? Vítimas essas que também têm as suas próprias responsabilidades nos processos de vingança, né? Pois que ninguém se vinga por não ter feito nada. Nós vamos ter agora, então, na segunda parte deste capítulo, onde nós teremos aqui a narrativa de André Luiz junto deste irmão a respeito das condições ou dos auxílios que se pode dar nos processos obsessivos, né? Ficamos aqui para não estendermos muito este vídeo e continuaremos brevemente na segunda e última parte deste capítulo 2. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.